Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na primeira parte desta obra, que trata da doutrina. Estamos no capítulo 3, estamos terminando o capítulo 3, que trata do céu. Ontem nós vimos os itens, não é? 17 e 18, e ao final, então, Kardec vai comparar a visão de um universo povoado em muitos mundos e a visão de um universo onde somente a Terra é povoada. E ele fala de Deus, e hoje nós vamos para o último item deste capítulo, que é o item 19. Vejamos, então, o que Kardec nos diz, fechando o capítulo que trata do céu. Mas, então, por que Deus, desde o princípio, não lhes revelou toda a verdade? Então, apenas para relembrar, para não ficar uma ideia quebrada, embora esteja aqui na playlist, podemos ver o item 18, a minúcia, né? Mais profundamente. Vamos aqui só reler o final do item 18 para termos uma continuidade com o tema de hoje. Quanto é sublime a visão que dá o Espiritismo, quanto a sua doutrina engrandece as ideias, alarga o pensamento. Mas quem disse que ela é verdadeira? A razão, primeiro, a revelação em seguida, depois a concordância com o progresso da ciência. Entre duas doutrinas, onde uma diminui e a outra estende os atributos de Deus, onde uma está em desacordo e outra em harmonia com o progresso, onde uma permanece na retaguarda e outra caminha adiante, o bom senso nos diz de qual lado está a verdade. Que na presença das duas, cada um em seu foro interior, quer dizer, cada um de nós, não é? Possa refletir e interroga as suas aspirações e uma voz íntima lhe responderá. As aspirações são a voz de Deus, que não pode enganar os homens. Item 19, Kardec começa com uma pergunta. Mas por que então Deus, desde o princípio, não lhes revelou toda a verdade? Pela mesma razão, responde o próprio Kardec, que não se ensina à infância o que se ensina para a idade madura. Então, os ensinos são proporcionais à capacidade do aluno em absorver aquele ensino daquela forma. Não adianta para uma criança de 5 anos nós tentarmos ensinar trigonometria, seno, cosseno, tangente, não vai rolar. Então, tudo tem um momento de ser melhor aproveitado. Veio na metade do século XIX, por quê? Porque foi neste período de tempo, o período ótimo, o momento ótimo, o momento melhor para a humanidade terrena assimilarmos, não é? O conteúdo da revelação que os Espíritos nos trouxeram. A revelação, diz Emmanuel, restrita, era suficiente durante um certo período da humanidade. Ou seja, aquela visão mais limitada foi importante durante um determinado período, que era o que dava para nós entendermos. Deus a proporciona, esta visão limitada que tivemos no passado. Deus a proporciona as forças do Espírito. Então, sim, Deus proporciona a revelação às forças do Espírito. Né? Já vimos isso. A capacidade. Aqueles que recebem hoje uma revelação mais completa
são os mesmos espíritos que já receberam uma parcela em outros tempos, assim como também o adulto. É a mesma criança que recebeu aquele ensino de uma forma bem precária quando era pequeno. Cresceu e pode receber o ensino de uma forma muito mais completa, enriquecida. Então, os mesmos espíritos que hoje recebem a revelação mais completa são aqueles que receberam uma parcela em outros tempos, mas que depois cresceram em inteligência, então já estavam aptos para mais. Antes que a ciência tivesse revelado aos homens as forças vivas da natureza, a constituição dos astros, o verdadeiro papel e a formação da Terra, quer dizer, o verdadeiro papel da Terra e a sua formação, teriam compreendido a imensidade do espaço, a pluralidade dos mundos? Não dá. Né? Primeiro tinha que ser aquele básico, depois falaria, não é? O alto para nós sobre pluralidade dos mundos, imensidade do espaço, né? Cada coisa a seu tempo. Antes que a geologia tivesse provado a formação da Terra, poderiam desalojar o inferno de seu seio e compreenderem o sentido alegórico dos 6 dias da criação? Então está lá, a geologia mostra que o planeta foi formado muito mais do que 6 dias. Né? Então nós vamos ver lá nas camadas geológicas, né? Os milhões de anos que levou o planeta a se formar. Né? Antes que a astronomia tivesse descoberto as leis que regem o universo, poderiam compreender, nós, seres humanos aqui da Terra, que não há nem alto nem baixo no espaço e que o céu não está acima das nuvens, nem limitado pelas estrelas? O céu está em todo o redor do planeta, está em cima, está do lado de cá, do lado de lá, está embaixo, não é? Sendo que nós estamos inseridos dentro do espaço. Antes do progresso da ciência psicológica, poderiam se identificar com a vida espiritual? Porque nós somos seres complexos, como a psicologia nos mostra, não é? E vamos lá, trabalhando as nossas melhorias psicológicas, mesmo precisamos de tempo, precisamos de oportunidades, precisamos de viver e reviver e exercitar a fim de realmente construirmos a nossa transformação. Conceberem depois da morte uma vida feliz ou infeliz de outra maneira que em um lugar circunscrito e sob uma forma material? Então, voltando à pergunta anterior, antes do progresso da ciência psicológica, poderiam se identificar com a vida espiritual, conceberem depois da morte uma vida feliz ou infeliz de outra maneira que em um lugar circunscrito e sob uma forma material? Então, nós tínhamos muito poucas condições de entender mais e melhor. Hoje já nós temos essas condições. Se não tivéssemos, Deus não nos teria enviado a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Ai, Cristina, qual é a primeira e a segunda? A primeira é o Decálogo, os 10 mandamentos, recebidas por Moisés no Monte Sinai. A segunda é o Evangelho, que o próprio Jesus nos trouxe. A terceira é a doutrina espírita, que nos foi trazida pela falange do Espírito Verdade, que é Jesus. Está à frente
desse trabalho de revelação que foi feito através da mediunidade, não é? E, é claro, pelo inestimável trabalho que o codificador desenvolveu. Allan Kardec. Então, seria possível, sem entendermos mais sobre o complexo da mente humana, como ele diz aqui, não é? Que depois da morte teríamos uma vida feliz ou infeliz, mediante a qualidade de vida aqui na Terra? De outra maneira, que em um lugar circunscrito e sob uma forma material, tinha essa ideia, não é, daquele céu bem circunscrito, como o inferno também, hoje não. O céu está em todo o universo. O céu está em todo o universo. E o inferno? O inferno é simplesmente uma manifestação da inferioridade humana. Então, nós, tendo usado mal o livre-arbítrio, nós plasmamos para nós este inferno, que é o remorso, o mundo íntimo de remorso e culpa. E isto, espíritos que estão na mesma sintonia por afinidade se reúnem e formam zonas que recebem esse plasmar dessas mentes. Fica parecendo que é uma zona, foi essa zona que Deus botou ali para eles. Não, eles foram atraídos para aquela zona, que é uma zona vibratória de baixo teor, e ali vão plasmando toda a culpa, muitas vezes, todo o remorso, não se permitem, até, talvez, muitas vezes, por ficarem presos nas suas culpas, de seguir adiante, de orar, não é? Ignorância espiritual prendem muitos corações às zonas da retaguarda. É muito importante que nos esclareçamos. Por quê? Porque, por pior que esteja a nossa situação, imaginemos, na espiritualidade, nosso retorno, se não culpa, não remorso, mas arrependimento, nos ligarmos à prece, pedirmos, rogarmos, implorarmos a Deus Pai por ajuda. Qual é o Pai que o filho lhe pedindo, peixe lhe dará um escorpião, não é? Ou uma serpente. Não, diz Kardec. Compreendendo mais pelo sentido do que pelo pensamento, o universo era muito vasto para o seu cérebro. Seria preciso reduzi-lo a proporções menos extensas, o universo. Então, quando nós estávamos lá atrás, na linha do tempo, o nosso cérebro, o nosso entendimento não tinha como ampliar a visão do universo, portanto, acabou circunscrevendo e ficou bem do tamanho da nossa capacidade de compreensão, limitado. Então, seria preciso reduzi-lo a proporções menos extensas para colocá-lo ao seu ponto de vista, salvo para ampliá-lo mais tarde. De qualquer forma, estava reduzido, era limitado, mesmo imperfeita a visão, mas estava ali e seria retomada mais tarde, ampliada e aprofundada. Uma revelação parcial tinha sua utilidade. Era sábia, então, e é insuficiente hoje. Então, era parcial, aquele tempo foi útil, tinha o seu propósito, mas, ao tempo de Kardec, metade do século XIX, já era insuficiente. O erro
está naqueles que, não levando em conta o progresso das ideias, creem poder governar os homens maduros com as andadeiras da infância. Então, também naquele tempo lá atrás, as crianças se apoiavam para o exercício dos primeiros passinhos. Então, certas instituições ou grupos religiosos podem querer manter as mentes mais amadurecidas nas ideias infantis do passado. Mas dia chegará em que as mentes não mais aceitarão a papinha e vão exigir, junto de si mesmos, não junto de outro, vão exigir um alimento mais consistente para a sua razão, na visão, com maior discernimento que já pedimos em nós, não é? Já não nos satisfazemos mais com papinhas, queremos algo consistente, em que a nossa razão vai dizer, isso aí eu estou entendendo, agora está fazendo sentido. E aí vem a fé raciocinada, não é? Muito bem, terminamos então o capítulo 3. Amanhã estaremos aqui de volta e começaremos a ver o inferno. Claro, é o capítulo 4. Então, amanhã aqui estaremos no nosso projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá, muita paz a todos.